Eu quero relembrar a vocês a importância de responderem o nosso questionário de avaliação, para que a gente possa, pode ser amanhã, para que a gente possa preparar um evento ainda muito melhor o ano que vem, tá? As perguntas também, nós deixamos uma urna lá na porta, de saída, logo na saída, para que vocês depositem lá as suas perguntas. Os questionários, quem já preencheu... Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, não. As perguntas, segundo o Ivan, eu que vou responder. Então, amanhã, a gente recolhe as perguntas e recolheremos também os questionários de avaliação. Tendo dito tudo isso, vamos agora convidar o nosso amigo, que também é doutor, como diz lá na Bahia, o cara é doutor, né, Ivan? Ele vem de Goiânia, né? Foi chamado trabalhador de última hora agora. Foi chamado na última hora, mas veio com muita alegria a brilhantar ainda mais o nosso evento. O Desir, ele tem uma larga experiência com magnetismo, né? Já trabalha há muitos anos. Não que ele tenha muita idade, mas é que ele trabalha bastante, então faz muita experiência. Por isso que ele é experiente. E começou jovem, menino, né? É um grande experienciador também, como eu já falei, da ciência magnética, palestrante, dá curso até para tribo indígena, hein? Cara, não é fraco, não. Por isso que ele vai encerrar o nosso dia de hoje com a palestra complementada do Ivan, né? O Ivan disse que ele vai fazer o complemento da palestra dele. A evolução do magnetizador. Vamos receber com muito carinho Desir Vence. Quem gritou esse lindo aí, por favor, se retrate. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite. Eu encontrei com o Edgar, com o Jairo, lá... Não foi Edgar, não, foi o Afonso. Desculpe, Afonso. Lá em Recife, no 11º M. E o Afonso me disse, olha, nós vamos levar você lá no segundo semestre. Eu falei, você conversa para boi dormir. Em Goiás nós usamos muito essa expressão, conversa para boi dormir. Significa, está só querendo me agradar. Depois, evidente, o convite chegou e eu realmente fiquei muito feliz de estar com vocês, feliz de ser convidado para estar aqui, para essa comissão. Agradeço muito. E, evidentemente, que a nossa conversa vai ser como isso tudo começou, como isso progrediu e como é que nós estamos hoje nesse métier que nós todos adotamos, porque nós tínhamos muito empiricamente trabalhos apresentados nos EMES e que nós precisamos dar uma disciplinada nisso. Então, por isso foi constituída uma comissão nacional que avalia os trabalhos que são apresentados. Mas como é que tudo isso começou? Nós temos essa figura aí de um sensitivo, que naquele tempo ele era o cara que sabia rezar e sabia dar passe, dando passes no faraó. É evidente que esse faraó devia estar obsidiado, porque ele está pegando aí o humeral. E como ele está fazendo dispersivo, é possível que ele estivesse em uma influência espiritual muito grande. Ora, nas ruínas de Tebas, nós encontramos alguns papiros, mas um com essa inscrição, e o Haroldo Dutra que passou isso, coloca a mão sobre o doente para acalmar a dor e diz à dor que pare. Essa ordem que a gente começa a aprender a dar, do ponto de vista magnético, a ordenar ao corpo que sintetize hormônio de bem-estar, que pare de sintetizar hormônio de mal-estar, que sintetize substâncias que possam diminuir a dor, as endorfinas. Tudo isso nós estamos aprendendo com o passar do tempo. Já sabemos muito? Nós sabemos alguma coisa. Nós ainda não sabemos muito.
mas estamos à procura, porque nós estamos acompanhando inicialmente o progresso da medicina. Na medicina na antiguidade, é a história que narra essa de realmente se interagir no paciente, tentando recuar, desfazer ou curar a doença. Os magos da Caldeia, os brâmines da Índia, buscavam curar pela aplicação do olhar, que era a parábola de João e Simão subindo ou estando na escadaria do templo. Há uma briga teológica muito grande sobre se aquele coxo estava na calçada, sendo conduzido numa rede ou numa cama, ou se ele realmente estava na escadaria, coisa que não interessa muito. Então, no tempo da deusa Ísis, às margens do Nilo, era muito comum a imposição de mãos. Os gregos depois copiaram isso com a fricção. Tem muita gente que usa ainda a fricção. Então, a gente precisa estar de cabeça aberta, porque muitas vezes apareceu uma técnica dessa e a gente fala, esse cara está ficando doido. No Reiki, por exemplo, eles usam muito comprimir a energia e às vezes esfregar a mão, no sentido de ativar a energia. Vocês imaginem uma posição dessa em que você estava com problema de hemorroida, ou era inflamação, ou era trombose. A trombose tinha que chamar o Ivan, mas naquele tempo não tinha. Aí o cara vem com ferro quente e cauteriza a sua hemorroida, sem anestesia. Era preciso estar realmente com muita dor. Eu me lembro que uma vez a gente estava em Santa Catarina, na praia de Perequê, e eu tive uma trombose de hemorroida. Vocês não querem saber que trem mais miserável. Porque você não senta, você vem guiando de lá até Goiânia com o lado da bunda. Então se você apertar, o trem dói. Então você tem que arranjar uma posição para que isso não doa tanto. Se você fosse fazer uma cirurgia ocular, olha quanta gente precisava. A anestesia era troncular, ou seja, segura na marra. Ora, olha esse daqui. Quanta gente para segurar esse coitado. Até que nós conseguimos, na evolução da medicina, a fazer dissecção. Nós sabíamos os órgãos mais ou menos como é que funcionavam, mas naquela época a gente não tinha muita noção da anatomia real. E começamos a dissecar. Com a dissecção, especialmente nas guerras, nós aprendemos a fazer as amputações, sem anestesia. Era o clorofórmio, que inventaram depois, o éter, e alguns países eles davam bebidas fortes para esses pacientes adormecerem para poderem ser operados. E tem alguém, principalmente um padre aí no Brasil, defendendo que se você beber a própria urina, você cura muitas doenças. É a urinoterapia. Evidentemente que eu nunca bebi a minha ainda, não foi preciso. Mas é evidente que isso ainda carece de confirmação científica, não é? A sonoterapia era uma experiência feita na Grécia, e principalmente pelos aqueles que se dedicavam a esse deus da medicina, o Esculápio ou Asclépio. Esse Asclépio é o nome mais bonitinho, porque o Esculápio dá a expressão de esculacho, né? Então, esses doentes eram curados de forma sobrenatural, olha o termo, sobrenatural, durante o sono. Ou seja, isso hoje é o desdobramento, está na obra de André Luiz, Domínios da Mediunidade, falando sobre desdobramento. O Espiritismo parou de usar o desdobramento, parou de usar o sonambulismo, e aí surge o Adilson, que vem fazendo com que o sonambulismo seja novamente posto em prática, até pela hipnose também, do Braide e do Barão de Putet. Ora, nós tivemos também uma fase da medicina da magia, daqueles curandeiros, daqueles feiticeiros, volta à questão 555. Nós fizemos um estudo, foram alguns participantes da nossa casa, foram até aquelas ruínas incas e foram conversar com os xamãs, para ver quais técnicas que eles usavam. Eu tentei fazer isso na Ilha do Bananal o ano passado e esse ano com os pajés.
A gente vai lá, um grupo de profissionais. Esse ano nós somos 32 profissionais, entre médicos, várias especialidades, odontólogos, enfermagem, assistente social, psicoterapeutas, etc. E vamos trabalhar com os carajás. O ano passado, como eu estava com a camisa da federação, eu estava debaixo de um pé de caju, não tinha um abacateiro, e eu me reuni com os pajés debaixo desse pé de caju, sem frutas. E eles queriam saber como é que a gente tratava depressão, porque o índice de suicídio na Ilha do Bananal, nas 8 aldeias que lá estão, somando em torno de 2.700 pessoas, mais ou menos, ele é 40% maior que o índice nacional. Então, preocupa muito. E é uma coisa muito interessante, porque os suicidas, entre aspas, eles começam a ouvir uma voz que diz que ele tem que morrer, que o melhor para ele é morrer. Isso advém de uma falta de oportunidade, porque se é uma coisa que eles sabem fazer com profusão, é menino. E o que tem de menino e menina é um negócio incrível, mas sem um futuro, porque eles têm um agente de saúde formado pelo governo, tem agentes da educação também formados pelo governo, alguns desses recebem Bolsa Família, a maioria não recebe, eles não têm lavoura, não têm hortaliça, vivem da caça e da pesca, e quando está abundante, tudo bem. Quando não está, eles não têm como ganhar a vida. Esses meninos saem para a cidade, são motivos de bullying. Desse tanto de menino e rapaz que tem lá, nós temos 2 só estudando. Tem um em Goiânia que passou pelo Enem, mas está muito apaixonado por uma moça de Goiânia, então não foi para o UNB. Esse rapaz tem uma história interessante, porque ele era casado na tribo, tem uma mulher com os 2 filhos, ele chegou em Goiânia e se apaixonou por uma moça, fizeram alguma coisa além da conta, e nasceu um menino. E ele resolveu assumir essa moça. Só que na tribo, para você largar da mulher, não tem problema, desde que você se submeta a uma surra dada pela família da mulher. Mas vocês põem surra nisso. Se a gente tiver a vontade de bater nos maridos, pensa numa pancadaria muito maior. Eu não sabia da história, ele estava lá na tribo, na JK, a gente se atendendo lá na aldeia, e eu peguei nas costas dele para abraçá-lo, e ele deu um pulo e um gemido. Eu falei, o que foi isso, rapaz? Aí ele foi contar a história que ele tinha apanhado da família da mulher. Esse ano, a gente estando lá atendendo na UMAU, eu conversei com a ex-esposa dele, perguntei para ela se ela tinha ficado feliz em bater no cara. Ela falou, eu não bati. Como não bateu? A família bateu. Eu não posso bater, porque se a ex-esposa bater, está abrindo a porta para ele voltar. Ela não queria que ele voltasse. Então, tem um rapaz fazendo o 4º ano de medicina lá em Palmas, sofrendo bullying, inclusive de um dos professores. Eu estive lá em Palmas fazendo palestra em julho, tentei me encontrar com esse professor, que eu queria saber da história do lado dele, mas não consegui encontrar, graças a Deus, porque ele estava dando uma aula de patologia e o jovem índio, perguntou sobre uma determinada ocorrência. Ele disse que não ia falar porque o índio não tinha condição de raciocinar. Eu achei isso um negócio terrível. Mas, então, se vocês abrirem a tela da internet do CAPC, aquele hospital lá de Santa Catarina, que só trata câncer, a guarda do hospital é feita pelos índios xamãs. Então, um grupo da nossa casa esteve lá, conversando com os xamãs e tal, e conversando com eles sobre técnica. Eu tentei fazer a mesma coisa lá na aldeia de Santa Isabel, onde se reuniu os pajés, 4 pajés e 4 caciques. Nós ficamos o sábado praticamente todo conversando sobre depressão, sobre TDM 1, 2 e 3, ensinando para ele as técnicas. E aí esse cara de Goiânia, para treinar as técnicas, não conseguiram ir. E um dos caciques, o filho dele, tinha suicidado há 23 dias. Então, essa voz diz para eles que eles têm que morrer enforcados numa posição genuflexa. Eles pegam a corda, amarram num galho, que se eles ficarem em pé não dá para enforcar, eles se agacham
com a mão assim, e morre enforcado, ajoelhados. Todos eles. Eu tentei incorporar esse danado desse espírito lá para eu conversar com ele, desse da voz, mas ele não quis saber de mim, não. Mas um dia ainda pego ele ainda. Então, eu queria saber também como é que eles tratavam os problemas de depressão, como é que eles encaravam isso. Mas eles não contam de jeito nenhum. E são bem malandrinhos. Todos os tratamentos deles dependem de uma prenda. Porque eu sonhei que você tem que me dar isso. Aí pode ser uma galinha, pode ser uma tartaruga, pode ser um peixe, qualquer coisa desse sentido. Então, esses rituais são praticados, inclusive, por essas tribos africanas. Na Idade Média, a igreja começou a ter um papel muito grande. E a medicina, naquela época, passou a sentir a influência da igreja nas suas decisões. É tanto que a igreja era contrária à dissecção do cadáver, para a gente poder aprender, era contrária até a amputações, era contrária a remédios que estavam sendo investigados, etc. Mas, de repente, a igreja colocou na cabeça de nós todos naquela época que o sofrimento, a doença é a culpa ou fruto do pecado. E nós começamos a viver dessa influência do danado do pecado, não é? Do karma. Esse pecado, ele teve muita aceitação, a tal ponto que inventaram até um pecado capital, né? O pecado não era mais do interior. Então, a possessão pelos demônios e a feitiçaria estavam aceitas pela igreja como causa das doenças. E para tratar, precisava se arrepender. Esse arrependimento podia ser pela oração, podia ser pelos sacrifícios, mas também tinha a compra da indulgência, não é? Você tendo dinheiro, você comprava até lote no céu. Vocês estão pensando que lote no céu é invenção agora? Desde aquela época já tinha lote no céu. Nessa época, então, a igreja começa a brigar com a medicina e o uso do remédio começou a ficar secundário, porque toda doença era fruto do seu pecado. Se você não se arrependesse, se você não fizesse oração, e principalmente se você não tivesse dinheiro para comprar indulgência, você tinha um futuro bem danado. Ora, isso está descrito por esse autor, do Aécios de Mida, do século VI. Ora, esses processos de magnetização, de benzição, de passe, de pagelância, ou de pagelança, nós não temos uma data certa em que isso começou. O Paracelso, no ano de 1500, já fez uma obra sobre os tratamentos que havia naquela época em todo o mundo. Como é que esse camarada pegou essas informações? Até hoje eu tenho admiração por ele. Imagina, hoje nós conseguimos informações através da internet com facilidade. Eu, aliás, detestava a internet. Por quê? A gente dava aula na escola, a gente tinha uma revista só de medicina, a gente indicava os livros, não ganhava nada, mas indicava. O autor dava o livro de presente para a gente, né? Era uma forma de... Eu não queria falar esse nome feio, né? Mas é uma forma de comprar. E hoje eles continuam dando remédio para você fazer experiência e dando passagem de troco. Ora, então você falava, o aluno tinha que acreditar. Você, à beira do leito, era o sabido. Quando começou a surgir esse treco de internet, criatura do céu, o professor teve que estudar. Acabou aquela folgazinha da revista única, acabou aquele problema de, não, eu tenho experiência, é assim. Por quê? Porque você falava com os meninos, eles iam para casa, no dia vocês estavam com 3, 4 trabalhos sobre o assunto. Se você não tivesse visto, era uma vergonha danada, porque você tinha que pedir emprestado aquelas impressões dele para você poder estudar em casa. Eu, como não tinha computador, naquela época, o computador que eu consegui comprar para os meninos era um CP200, vocês imaginem. Depois é que surgiu o Cisco 10.000, eu sei que 10.500 e tal. E aí a velharada começou a aprender, porque ou aprende ou dança, né? E na escola, ou aprendia ou morria, não tinha outra saída. Ora, com isso, a gente percebe que esse começo de todo esse processo
ele está perdido no tempo. Nós não temos datas fixas para isso, a não ser alguns autores na história. Mas a gente começou a usar isso dentro do magnetismo, seguindo a Bíblia também. Nesse ato dos apóstolos, pela magnetização para ele olhar, nós temos trabalhado isso constantemente. E sem perceber, é uma das técnicas que nós mais usamos. Você se lembra quando você chegava perto daquela pessoa que deu aquele plim-plim da Globo? Plim-plim. Você fala, oba, é esse, é esse aí que eu quero. Essa é minha alma gêmea. Esquece, gente. Tem alma gêmea não, tem alma que geme junto. Alma gêmea não existe. Naquele tempo, como é que a gente conquistava a pessoa amada? Pelo olhar, não era assim? Ela passava lá no fundo, você negociando, a sogra ali fazendo crochê. Você olhava para ela, te amo. Não precisava nem falar, não é verdade? Hoje, para a gente falar para a pessoa que a gente ama, está a coisa mais difícil. Há quanto tempo vocês não dizem para a pessoa amada que você a ama? Há quanto tempo você não diz para os seus filhos que você ama? Os meus netinhos, eu os pego no colo e digo assim, vem cá que o vovô quer contar um segredo. Aí eles já gritam, vovô, eu já sei dessa. Qual que é? Você me ama. Tá bom, então senta aqui que agora é outro segredo. Qual que é o segredo? Amo mais. Ou seja, é preciso a gente dizer para a pessoa que você ama. Muitos de nós, maridos, principalmente, as mulheres são mais sensíveis, mas os maridos são mais resistentes. Você acorda de manhã, aquela pessoa com aquele cabelo desgrenhado, aquela boca cheirosa, você olha para ela e fala assim, bem, cada dia que passa te amo mais. Se você não fez nada no dia anterior, tudo bem, mas se você fez, já vai descobrir. Então, esse magnetismo pelo olhar, nós fazemos a todo instante. Passa alguém do seu lado em alta velocidade, você olha para ele e fala, oi, infeliz, você vai trombar. Olha o pensamento que você teve. Passa o outro, te fecha, você olha para ele e fala assim, que Deus te abençoe, meu irmão. Não é assim? A coitada da mãe dele, que não tem nada a ver com isso, aparece na cena. Então, nós aplicamos muito mais o olhar do que a gente imagina. Porque quando a gente acolhe alguém na casa espírita, e é preciso que a gente entenda que as casas espíritas precisam melhorar esse aspecto do acolhimento, do atendimento fraterno. Nós temos uma mercadoria sensacional, mas nós somos péssimos vendedores. Abraçar aquele que chega, nos dispor aquele que chega. Na nossa casa, nós estamos fazendo curso de acolhedores. Não é só de atendimento fraterno, não. De acolhedores. É aquele que sabe como é que funciona a casa, que dias são as reuniões, qual é o problema dele, para que grupo que ele pode ser encaminhado, etc. Porque nós não acolhemos, nós simplesmente recepcionamos, que não é acolher. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. E daí? Não deu um abraço sequer. Não perguntou o problema. Na década de 60, o Roque Jacinto fez um livro, Atendimento Fraterno. Esse livro, você tinha uma pessoa no centro, uma mesinha na entrada, com a caneta e 2 livros. A pessoa queria vibração para desencarnada, era num livro, vibração para encarnada era no outro. Até hoje não entendi por quê. Na medida que a pessoa fazia o pedido, ela cria a ideoplastia, coloca na tela mental dela a pessoa ou o espírito pelo qual ela está pedindo. A espiritualidade já usa isso e já vai fazer o tratamento. Mas nós somos tão preguiçosos que hoje nas casas espíritas, o que é que nós temos? 2 livros em cima de uma mesa. Quem quiser pedir vibração, que vá lá e decida se aquele pedido é para o encarnado ou se é para o desencarnado. Até nisso nós temos preguiça. Então é preciso nós darmos uma volta, aprender com as igrejas, principalmente com os protestantes, que sabem recepcionar, que sabem acolher. Nós precisamos disso, precisamos aprender. Ora, Jesus fazia essas curas, inclusive pelo olhar. Mas algumas dessas pessoas, Jesus conseguiu fazer curas extraordinárias, tidas como milagres. Por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo. Está em Mateus 9, 18, 26. Lucas também fala sobre o problema e Marcos também. A cura de um cego no dia de sábado. Jesus cospe no chão, pega
o barro e passa no olho do cara. Se você fizer isso, o olho da cadeia. O cara vai para as pequenas causas e fala que você passou, cuspe no barro e passou no olho dele. Você tem que indenizar. O Mesmer, curioso com tudo isso, ele começou a observar que, apesar das medicações que ele passava, vocês imaginam a medicação em 1800 e qualquer coisa. Vocês acham que o SUS hoje está ruim? Não? Naquela época, era só remédio para vomitar, remédio para diarreia, para dar diarreia, sangria e ventosa que tinha vindo da medicina chinesa. A sangria, como é que era? Corte. Cortava seu vaso e deixava sangrar até você melhorar. Não tem registro de alguém que sabia fazer sutura de vaso. Mas também não tem informação se a Eva fez perineoplastia no paraíso. Não é? Porque ela pariu lá, não tinha parteiro. A gente sabe que, principalmente na primeira gestação, há uma lesão do períneo que a gente precisa corrigir, e não tem essa descrição. Ora, essa medicina, então, que nós temos hoje, que a gente vê aí todo dia nas televisões, dificuldade de atendimento, dificuldade de internação, dificuldade de leite de UTI. Ora, imagine naquela época. E o mesmo, então, de repente, ele passou. Espera aí, eu passei a mão nesse camarada aqui, ele melhorou. Eu abracei esse camarada, ele melhorou. O que será isso? Ele é médico, experiente, estudioso. Não era só médico, não. O cara tinha curso para encardir. De repente, ele fez uma metodologia. Ele percebeu que se ele passasse a mão de determinado jeito, principalmente da cabeça para os pés, o paciente atingiu uma crise que era a indicação de que o magnetismo estava fazendo efeito. Mas, se ele passasse dos pés para a cabeça, a pessoa passava mal. Ele, com certeza, não tinha sogra, porque ele não descreveu a técnica. Que é uma técnica boa. Sua sogra chega na sua casa com a malinha na mão, fala que vai ficar um dia. 3 dias depois ela está na cozinha, 1 mês depois ela está dando mamadeira para o neto. Espera a danada dormir, vai lá, pé para a cabeça, concentrando. Não é dispersivo, não. Concentrando. 5 minutos ela está vomitando. No outro dia ela está com dor de cabeça, com dor no estômago. Aí ela vai embora. Ora, depois do Mesmer, nós tivemos o aparecimento do Marquês de Puysegui, 1751 a 1825, o Deleuze, 1753 a 1835, e esse amigo do Kardec, Barão de Putet, de 1796 a 1881, e o Kardec, que na introdução do Livro dos Espíritos informa que ele praticou, usou, estudou e se submeteu ao magnetismo por mais de 35 anos. A nossa pergunta que eu fiz para o presidente da Federação Espírita Brasileira, eu já posso ser inconsequente por causa da idade, não é só por causa do peso, por causa da idade também. E eu perguntei para ele, por que Kardec, sendo magnetizador por mais de 35 anos, vocês não querem falar em magnetismo? Deu uma coceira na bunda do cara, porque ele mexia na cadeira para lá e para cá, e não me respondeu. Mas influenciam as federações regionais para poderem ter o mesmo raciocínio. Mas, na hora que eles passam mal, eles vão aonde? O filho da federação, filho da presidente da Federação de Goiás, ela nunca confessou publicamente que admira o magnetismo, nem que estuda. Mas ele foi para o Canadá, trouxe um processo de lavagem de carro, não deu certo, entrou em depressão, estava falando em suicídio. Para onde que ela mandou o menino, o rapaz? Lá para o nosso grupo para tratar. O hoje coordenador do Departamento de Mediunidade da FEB, Jacobson Trovão, se vocês perguntarem isso para ele, ele fala que não foi. Ele passou mal numa depressão e foi para a apometria lá em Goiânia, lá no nosso grupo. O meu filho que tratou dele, meu filho é endocrinologista. E ele ficou muito bem, mas na hora de dar o testemunho, eles pulam fora. Então, o Allan Kardec teve uma doença ocular. Vocês imaginem a oftalmologia da época do Kardec.
Como é que era, coitado? Até para ver o olho devia ser um negócio terrível. Ele, o oftalmologista, disse ao Kardec que ele iria ficar cego dentro de 6 meses. Isso está na Revista Espírita, parece que de 53, se eu não me engano. Kardec ouviu falar de uma benzedeira. O que é a benzedeira? É uma magnetizadora. Ela tem técnica. Ela, ao fazer as suas orações, tem técnica. E essas técnicas são passadas de pai para filho. Eles não contam para a gente, mas nem na marra. Como meus meninos eram muito bonitos, e são ainda, eles em pequenos, evidente que eu não preciso falar quem puxaram, eles de pequenos, eles tinham o tal do quebranto. Lembra disso? Quebranto, vento virado, espinhela caída, mal olhado. Esses meninos não dormiam, não comiam, ficavam só chorando. Eu levava no senhor Salu, que era um senhor bem pretinho que morava perto de casa, de um acolhimento, um negócio de uma energia extraordinária. Quando você adentrava aquele portão, é como se você estivesse em outro tipo de energia. Ele pegava um gailinho de mamona ou de arruda, de qualquer coisa, chacoalhava aquilo, fazendo passos dispersivos e com aquelas rezas deles, que eles não fazem alto para a gente não aprender. Esses meninos ficavam uma beleza. Eu tenho o segundo, que é endocrinologista. Eu fui atrás dele uma vez e falei para ele, não tem jeito de o senhor benzer, mas tirar o apetite, não? Porque nunca vi comer daquele jeito. E todas as vezes que você fala com ele, pai, eu tô crescendo. Então, ele fazendo medicina, ele pegava aquele liquidificador, botava banana, abacate, não sei o quê, fazia aquele trem cheio depois do almoço. Eu falei, filho, você não almoçou? Pai, eu estou crescendo. Eu falei, rapaz, você já está com 1,80 m e tanto, você não está crescendo mais não, para com isso. Então, a benzição era uma coisa que nós se preocupamos com isso, e eu sempre fui atrás dos benzedores. O cara que benze cobra, o cara que benze picada de cobra, e eu fui testemunho disso, um camarada lá, o seu Joaquim, ele foi lá numa chácara que nós tínhamos em Anicuns e benzeu as cobras mandando para a água. Era um negócio interessante a quantidade de cobra que foi para a água. Só que ele não falou para as cobras que era a segunda água, ficou na primeira. Os meninos nós tínhamos que passar para tomar refeição na casa do caseiro, a gente tinha que pular as cobras e não podia matar, porque senão a reza se desfazia. Eu corri atrás dele de noite e falei, Joaquim, manda para a segunda água, pelo amor de Deus, está cheio de cobra lá. Aí ele mandou para a segunda água. O problema é que vai para o vizinho, né? Se você não gostar do vizinho... Então, esses benzedores benzem de tudo. A minha vozinha falava que benzia até hérnia inguinal. Eu nunca vi. Mas, o Kardec, então, procura aquele oftalmologista, não sara, vai atrás da benzedeira, ela, por dupla vista, adentra o olho deles. Não, você não tem doença crônica, não. Você tem uma doença inflamatória que em 60 dias não vão curar isso. Acabou a cegueira do Kardec. Portanto, nós temos fatos isolados documentados, mas não temos os fatos documentados da antiguidade, mesmo porque naquele tempo de Jesus, 1% da população sabia ler e escrever. Os outros 99% eram analfabetos. O Levi, que fez o Evangelho de Mateus, era rico. E ele conseguia comprar carneiro para matar e esfolar o couro, ou fazer o papel do papiro, para poder fabricar a tinta, o ponteiro, para poder escrever. O hebraico é todo em consoante, ele não tem vogal. E tudo emendado. Você imagina, você está no meio do que você quer escrever e erra uma danada uma letra. Você tinha que matar outro carneiro, secar o couro, esfolar com a pedra redonda aqui na região, para você fabricar de novo o pergaminho, para você poder escrever de novo. Então, isso, também a durabilidade disso, era pequena, tanto que o Gamaliel foi para o deserto para poder copiar isso, para dar 3 cópias de presente para o Paulo, quando ele passou a pregar, depois de estar com Ananias e ganhar um exemplar incompleto de Ananias. Ora, mas isso chegou até nós, nosso tempo chegou. De repente nós tivemos alguns estudiosos que começaram a levantar esse véu da cobertura que o movimento espírita fez em cima disso. O movimento espírita chama-se Federação Espírita Brasileira, através das suas regionais, são as federadas locais. E a ordem é, nada para o magnetismo,
Eu fui vice-presidente da Federação Espírita de Goiás, na intenção de dar um punhado de curso de passe lá dentro. Fiquei 2 anos, consegui dar um curso, porque eu botei a mulher do presidente para participar. Isso é suborno, não é? Mas valeu. Na outra semana ele reuniu a diretoria e falou, passe aqui dentro é só imposição. Aí você chega na reunião lá dia domingo, tem 600 pessoas, às 6 horas da tarde. Tem 20 passistas. Eles estavam, cada um com a mão na cabeça de um. Eu falei, isso daí deve ser bom demais. Você está doando por qual? Pela direita ou pela esquerda? Em quem que você está doando? Qual a identificação? Qual a sintonia que você tem com um com o outro? E aí eu comecei a rir, comecei a debochar nas reuniões e tal. Convenci, olha, em vez disso, faz passe coletivo. Todo mundo, esses passistas em volta do salão, faz o passe coletivo. Ah, mas a dificuldade é que o cara que não tem a mãozinha na cabeça acha que não recebeu o passe. Explica o que é o passe coletivo, gente. Nós precisamos explicar. Casa espírita tem que explicar. Porque nós mandamos alguém para receber o passe na casa e não explicamos o que é o passe. O coitado chega lá, não tem ninguém para recepcionar, ninguém para abraçar, ninguém para explicar nada. Ele se senta, ele ouve uma prece, uma leitura, um comentário evangélico, de repente tem alguém com a mão em cima da cabeça dele, não sabe o que é aquilo, ele abre o zoião porque ele fala, o que esse cara está fazendo? Terminou aquilo, ele recebe um copinho d'água e é dispensado, sem ninguém conversar com ele. Cadê a nossa receptividade? Acolhimento? Cadê? Nós não fazemos. E quem encaminha não explica o que é. Então, quem está ali tem que explicar o que é o passe. Nem todo mundo precisa receber o passe. Mas quem não precisa receber? Quem é que vai explicar? Ninguém. É assim que funcionam as nossas reuniões. Aí o Jacó começou a levantar essa lebre com aquele livro que todo mundo conhece, o passe do Rogério, está novinho, você viu? Acho que ele nunca abriu. Está novinho, rapaz, o livro tem a idade do Jacó, quase 700 anos. E o livro dele está novinho, o meu já está capa rasgada, tudo danado. E nós conseguimos anotar algumas correções que precisavam ser feitas. O Jacó levou o livro para a FEB, e lá na FEB, na época do João Nestor, não conseguiram fazer isso e devolveram o livro sem fazer. Então, aí surge a Dilson, aí surge a Ana Vargas, surge o Ivan, tanta gente estudando, pesquisando, e nós saímos daquela fase empírica do fazer por fazer para saber como fazer. Estudar para saber, saber para conhecer, conhecer para fazer. Ora, com isso nós saímos da fase de empirismo. Nós passamos para uma fase de pesquisa realmente. Foi quando nós tivemos desencontros também, porque muitos magnetizadores levavam para os nossos encontros casos clínicos sem nenhum fundamento. Nós tivemos uma vez uma senhora que levou um caso de um refluxo de uma criança. Ela chegou para apresentar um caso de refluxo, não falou onde é que era o refluxo. Você tem refluxo de esôfago, você tem refluxo no coração, você tem refluxo de válvula do estômago, você tem refluxo para tudo quanto é lado. Não falou onde é que era. Os exames, o médico queria operar, aí nós olhamos os exames, fizemos os passos, os exames melhoraram, e nós falamos para a criança que não precisava operar. Olha que risco. Quais os exames? Não sei. Ué, mas você já não trouxe exame? Não. Meu Deus do céu. Aí vamos botar uma ordem nisso. Aí, desde Aracaju, nós constituímos, então, uma comissão para poder analisar esses trabalhos. Então, isso nós vamos ver como é que a gente faz essas pesquisas agora. Então, no processo de pesquisa, o homem refuta tudo quando não possa ser provado e repetido. E vai se afastando do imponderável. O que é que o Kardec fez? A mesma pergunta ele encaminhava para vários médiuns, em vários locais, recebia aquelas respostas, catalogava aquilo, fazia um resumo do que ele achava que devia ser bom. Só que o Kardec também, a própria maneira do Ivan, ele tinha um amiguinho invisível, que no caso do Ivan é o Bezerra, no caso do Kardec era um espírito que não fala o nome, era um espírito de verdade, que muitos estão, o Haroldo, a turma aí, afirmando que era Jesus. Então, quando ele escrevia a coisa errada, o espírito dava pancada, no efeito físico, usando o ectoplasma de alguém que estivesse ali naquela casa, você vendo da esposa dele. Todo mundo via a pancada, inclusive a esposa dele, e se preocupava, por que ele está dando essa pancada?
Ele não entendeu qual o problema, até que ele percebeu que, de determinada maneira que ele consertava, o espírito parava com a pancada. Na próxima reunião que ele foi, o espírito incorporado, ele perguntou se era realmente aquilo que estava acontecendo, e o espírito falou que sim, que ele estava botando coisa que não era para botar, precisava corrigir. É tanto que a primeira edição do Livro dos Espíritos é muito rara, né? Nós temos da segunda para frente. Ora, como é que funcionou essa parte de Kardec? Ele foi convidado por um amigo para ir a um salão na Europa, onde as mesas estavam falando. Mesa falar é um negócio difícil, né? Mas as mesas estavam falando. Então tinha alguém, que ninguém sabia o mecanismo daquilo até então, mas se sentavam em volta da mesa, a mesa suspendia os pés, e dependendo do trato, o pé esquerdo é não, o pé direito é sim. Eram perguntas realmente feitas para as respostas serem simples, sim ou não. O Kardec olhou aquilo e percebeu que, diante de perguntas inteligentes, haviam respostas inteligentes. Se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. E ele percebeu que ali havia alguma coisa a mais, que aquilo não era por acaso, a mesa era um corpo sólido, ele não tem inteligência e não ia raciocinar, portanto, alguma coisa não explicada atrás daquilo estava explicando o processo. Vocês não achavam que não tinha espírito obsessor aqui, né? Mas tem um do relógio ali. De vez em quando o trem desliga e liga de novo. Então, o Kardec fez o quê? O que a ciência tem que fazer: observação. Por isso que o Espiritismo é uma ciência, pelo caráter de observação. Observou e fez hipóteses. Então é isso que nós temos aqui nessa transparência. Esse é o método científico. Você faz a observação, você formula uma hipótese testável, porque se não for testável não tem jeito. Ela pode não ser repetida na hora que você quer, porque eram entidades que têm vontade, que têm personalidade. Mas naquela época o Kardec ainda não tinha feito essa observação. Então ele fez a hipótese, tentando explicar o que é que ele estava vendo. Quando Fleming inventou a penicilina, em 1927, ele observou que soldados feridos, com feridas infectadas, que passavam um determinado cogumelo em cima da ferida, a ferida desinfectava e cicatrizava. Ele falou, tem que ter alguma coisa nesse cogumelo. Repetiu o processo, testou, aí falou, bom, agora tem que ir para o laboratório descobrir o que é. Chegamos à penicilina, que tanto bem fez à humanidade. Então, pela observação. Bom, mas você fez a sua hipótese, continua fazendo observação. Você vai deduzir, a partir dessa hipótese, se as suas predições estão certas, se o seu raciocínio, se o seu pensamento está certo. Kardec falou, tem alguma coisa não material por trás desse processo, uma inteligência fazendo isso. E aí, se você repetir o processo, você vai terminar fazendo confirmação ou não da sua hipótese. Se a sua hipótese for repetida e confirmada, e não só por você, ela tem que ser confirmada no mundo inteiro. Na nossa época de estudantes de medicina, você demorava 10 anos para receber uma documentação nova. A humanidade gastava 20 anos para dobrar o conhecimento científico. Hoje nós estamos dobrando o conhecimento científico em 4 anos. Então a coisa mudou muito. Hoje é online, descobre alguma coisa lá na América, algum tratamento bom para câncer, no instantinho isso está para tudo quanto é lugar. Naquele tempo era 10 anos para chegar a São Paulo. São Paulo era o centro, mas para distribuir segurava. Mais 10 anos. Se você quisesse saber, você tinha que correr aqui em São Paulo e aprender. Para a gente aprender, eu vim para cá e fiquei no Hospital das Clínicas 2 anos, puxando o saco do Emil Sabag, do Israel Nussenzweig, que foram meus mestres e que eu adoro e rezo muito pela felicidade espiritual deles. Se a sua hipótese não se confirmar, faz outra. Isso acontece também no tratamento magnético. Você teve a intuição, tem gente que acha que intuição não é mediunidade do futuro. Pois é. Você recebe aquele... Como é que nós fazemos as técnicas? Alguém que escuta mais um pouquinho, escuta,
escreve a técnica, vamos testar. Ah, mas não deu certo. Qual o problema? Ouve de novo, modifica a técnica e começa tudo de novo, sem problema nenhum. Lá no CAPC, lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, eu perguntei para o médico do gerente, que é o coordenador, o presidente do hospital, o diretor do hospital. Eu falei, e como é que vocês sabem essas técnicas que vocês estão usando? Porque eles usam a diapometria, chacoterapia, eles usam cromoterapia, eles usam magnetizar o algodão, coisa que antigamente se fazia também. O Barão de Putê tinha uma técnica extraordinária para tratamento à distância. O portador do recado e do pedido, ele magnetizava esse para ele chegar em casa e magnetizar o paciente, o doente. Agora não estão podendo falar assistido mais, né? A FEB hoje fala para a gente falar companheiro. Então, vocês vão me desculpar, mas não dá. Ora, então, a característica que define a ciência é o conceito da hipótese testável. Aquela experiência que eu faço, ela tem que ser repetida. Por exemplo, tem um cirurgião em Goiânia, Áureo Ludovico, que inventou uma técnica cirúrgica para tratar o diabetes. Ele tira um pedaço do intestino, faz uma nova anastomose, e ali deixa de haver resistência à insulina, e o paciente não precisa mais tomar insulina e nem ficar na dependência de hipoglicemiantes orais. Isso teve uma implicação com quem? Com o laboratório que vende os remédios. Que tem o quê? Din-din. Aí foi para o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, agora ele ganhou no Conselho Federal de Medicina. Tem muita gente que tinha esse diabetes já numa fase terrível e que fez essa cirurgia que está bem. Agora, mais gente tem que fazer essa técnica para testar. Ele tem operado muito nos Estados Unidos. E o meu filho, que é endocrinologista, ele é o médico dessa turma que opera. Ele operou o Faustão, ele operou Cajuru, que vocês já ouviram falar. É um punhado de gordinho aí. Eu nunca fui lá fazer porque eu morro de medo de médico. Então, como é que é o problema da sua teoria? Você faz a teoria. Olha, mas se você faz uma observação, está lá, opa, você faz uma observação, no fundo é aqui, na frente. Você faz uma observação, controla aquilo, vê direitinho qual vai ser a sua hipótese. Você, feita essa hipótese, desculpem, você vai verificar os fatos que podem ser verificados em novas experiências. Por exemplo, você está com um paciente que tem refluxo de esôfago. Pela anatomia, pela fisiologia e pela patologia, você sabe que aquela válvula entre esôfago e estômago, ela não está contraindo. Se ela estivesse contraindo, não tinha o refluxo. Ora, aquilo é músculo. Se é músculo, um dos chakras que controla a musculatura, qual que é? O humeral. Quanta gente vai lá no humeral para controlar isso? Então, a gente precisa saber a anatomia, a fisiologia, um pouquinho de patologia, para a gente fazer a técnica. Ah, mas a técnica que eu fiz não funcionou. Vamos mudar. Ou você muda de técnica ou muda de orientador, né, espiritual. Chega para ele e fala, ó, caboclo, eu tenho amigo que é amigo de bezerro, você está um bezerro. Como é que é esse negócio? Dita a técnica certa para mim. Você repetindo revisões periódicas, com retornos do paciente, com acompanhamento do paciente, com essa técnica funcionando, você vai ver que o resultado é sempre bom. Pode acontecer de quê? Recaídas. Nós temos um psiquiatra que fez um trabalho com pacientes cancerosos, tidos como curados do ponto de vista clínico, cirúrgico, radiológico, laboratorial. O Freud fez uma tese chamada ganho da doença. Você vê muito com obsessões, mas muito mais no câncer. O paciente está são, ninguém telefona para ele mais, ninguém pergunta como é que ele vai, ninguém o visita mais, ninguém se importa com ele, para ele.
Aí ele pensa e fala, mas é melhor estar doente, e todo mundo estava junto em mim. Ele deseja ardentemente o retorno da doença. E nós temos muitas recidivas em câncer, em obsessão. O paciente não quer sarar, nas drogas. Porque enquanto tem aquela turma atrás do drogadito, fazendo tratamento, pedindo, aconselhando, ajudando, se ele de repente larga da droga, não tem ninguém mais junto dele. Ele fala, cadê o povo que gostar de mim? É o ganho da doença. Então, o que é que nós queremos fazer na experiência científica? Nós temos técnicas estabelecidas? Sim, poucas, mas temos. O TDM não é uma técnica que nós temos? A cura da depressão, livro do Jacó. Como é que o Jacó chegou à conclusão que devia ser dispersivo? Não foi ele que chegou, não. Vocês já leram o livro, leram a história. Foi aquela trabalhadora do grupo que olhou para ele e falou assim, Jacó, isso não é um problema de filtragem? A peneira do servente de pedreiro, cheio de areia, que não está filtrando nada, parada, com a movimentação ela filtra, e às vezes tem até os pedregulhos que joga fora. Entre aspas, porque a gente pega aqueles pedregulhos e faz massa de cimento, fazendo calçada, etc. Ou seja, até o fluido que por acaso perde, ele é reaproveitado. Então, a gente não está fazendo dispersivo, que é para tirar, né? Não é essa a função do dispersivo. É redistribuir, realocar, fazer a energia circular, andar. Ela precisa ser introjetada para poder ser metabolizada e aproveitada. Senão ela não tem função. Daí só o passe de imposição levaria a uma congestão rápida, se não fosse a espiritualidade ajudando quem recebe passe só de imposição. Mas o passe de dispersão complementa isso e fazemos a nossa parte conhecendo o problema. Um vice-presidente da federação, um dia a gente discutindo, eu mostrando para ele que o Aniceto, no livro Mensageiros, chamou uma equipe de sopro especializada, espiritual, para poder atender um paciente. Aí ele virou para mim e falou assim, pois é, a espiritualidade tem equipes já preparadas, não precisa ficar nesse negócio de teatrinho, de balançar a mão. Eu falei, equipe espiritual? Tem. Ele falou, tem. Eu falei, você é o quê? Ué, eu sou espírito. Então aprende de cá, meu filho, senão você vai dar trabalho para nós. Nós vamos ter que depois incorporar você, ou reencarnar você de novo, para você aprender. Para com isso, aprende enquanto você está do lado de cá. Então, a cura da depressão, quando o Jacó fez o primeiro livro, começamos a testar isso no Brasil inteiro. Vários núcleos fazendo a mesma coisa. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Porque tem muitas casas que tem várias terapias. Se você não pode, é deixar misturar. Então, na minha coordenação no grupo de segunda-feira, não tem esse negócio de misturar técnica de reiki com magnetismo. É magnetismo o reiki? É. Mas como é que eu vou saber qual que foi melhor? Não tem que misturar acupuntura com magnetismo. Não tem que misturar cromoterapia com magnetismo. A técnica é essa. E eu sou meio roceirão nesse aspecto. Ou você faz, ou você não serve para fazer. Então, vários trabalhadores lá do grupo já saíram porque queriam misturar técnicas. Aí você não tem estatística, você não tem número, você não tem experiência. Funciona ou não funciona? Ah, por que funciona no grupo e não está funcionando no outro? Por que não está funcionando? A gente tem que questionar, a gente tem que perceber, ver onde é que está errado, ver o que está fazendo. Tem um vídeo circulando de um pessoal aí de Pernambuco dando passe. Eu estava falando com o Ivan, tem um amigo nosso lá agachado fazendo passe de cata-piolho. Eu não sei que técnica é essa, porque devia ser transversal, cruzado, com a mão direita por cima, fecha no fim e volta. A ida é rápida, a volta não tem pressa. Por que a mão direita por cima? Pega um círculo com força centrífuga e centrípeta, há uma tangente que caminha no sentido horário. Quando está lá em cima, é da esquerda para a direita. Quando está ali, é de cima para baixo. Quando está aqui, é da direita para a esquerda. Quando está aqui, é de cima para lá. Então, as duas mãos têm que caminhar, não assim, mas assim. Essa mão direita está passando por cima do círculo, acompanhando a tangente. A mão esquerda está passando por baixo, acompanhando a tangente. Não é fácil de entender isso?
Mas, rapaz, isso deu uma briga nesse grupo nacional de magnetismo, um negócio de louco. Foi preciso eu botar o desenho que está lá no livro do Jacó, da dissociação das forças. Então, essa cura, você tem que saber o que é que você está experimentando. Se vai dar certo, bem. Se não der, a gente muda. Mas na depressão não precisou mudar. Nós precisamos aperfeiçoar. E fomos aperfeiçoando. Tanto que no primeiro livro a gente tinha tato magnético, relação magnética e tato magnético já para começar, hoje a gente não tem. Hoje a gente parou só de dar passos ventrais, a gente já dá os ventrais, a gente já faz os plantares, a gente dá os dorsais, terminando com técnica perpendicular, principalmente no nível ativante, uma mão por trás, outra para frente, não esquecendo de trabalhar o esplênico e o oposto do esplênico. Ora, com isso, nós temos uma experiência muito grande já. O Ivan fez a técnica do TCM, que já tem experiência de anos. Portanto, ela pode ser aprendida, ela não tem royalty, ela pode ser aprendida e aplicada pelos grupos que quiserem aplicar. Ora, mas existe uma coisa que a gente chama em medicina de coerência em medicina. É um estado ideal em que o coração, a mente, as emoções estão funcionando em sintonia e equilíbrio, gerando muitos benefícios. A saúde da alma aqui, referida pelo Jairo. Foi pelo Jairo? Né? Saúde da alma, saúde do corpo. Nós somos a sede da saúde e da doença. Através do nosso perispírito, agimos sobre os nossos corpos, beneficamente ou não beneficamente. A escolha é particular. Cada um planta o que quiser, só depois não ficar chorando na colheita. Então, no livro O Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 1, o André Luiz escreve muito sobre ondas e percepções. Tudo caminha por ondas. O nosso pensamento, a nossa palavra, tudo é onda. Aquele pessoal da NASA estava preocupado com o grau de estresse daqueles pilotos que estavam na nave. Aí eles falaram, como é que nós vamos ter um método aqui para a gente chegar à conclusão do grau de estresse desses pilotos? Eles inventaram um método, um programa, em que se coloca na orelha, no lóbulo da orelha daquele que vai ser submetido à experiência, um programa de computador. Capta esta energia do batimento cardíaco. Eles usam sístole, contração, diástole, relaxamento. Quando você faz isso, você está gastando o quê? Energia. Quando você faz isso, você está agitando. Se você agita, você cria onda. Quando você joga uma pedra na água, o que aparece? Aparecem as ondas. Então, aparecem essas ondas. Essas ondas eles pegaram, então, e registraram numa coluna aqui, assim, ó, essas ondas. Aí falaram, quer saber de uma coisa? Isso estava registrado como se fosse um eletrocardiograma, lembra? Todo mundo já fez eletrocardiograma. A maioria da velharada aqui já fez um punhado. Né? E até prova de esforço, né? Cintilografia, né? Eu estou falando porque eu já fiz essa coiserada toda. Então, ele registrou em ondas, ou numa coluna, aí vamos passar esse trem para uma cor, vamos registrar isso em 3 colunas. A vermelha é a energia estressada, ou a energia da depressão. A azul é a energia boa, que não está estressada, e o verde é a energia da recuperação. O que eles fizeram? Eles começaram a fazer orações, meditações, a fazer leituras lá nas naves de assuntos equilibrantes, não rock pauleira, né? Ouvir músicas equilibrantes, e perceberam que pacientes que tinham esse alto índice de energia estressada, diante da oração, da meditação, da leitura, da música suave, eles abaixavam esta energia vermelha e recuperavam a energia em verde. Nós fizemos essas experiências, várias experiências dessas, com os nossos pacientes em tratamento magnético. Aqui em São Paulo tem um instituto, o Instituto Brasileiro de Reiki, do John DeCarli. O John DeCarli tem experiência na internet. Vocês podem entrar na internet e botar comprovação científica do efeito do Reiki. Aí eu falo, bom, se tem para o Reiki, vai ter para os outros. Então nós fizemos na acupuntura, nós fizemos no magnetismo. Peguei pacientes que chegavam na sala,
você tem que dar um descansinho para ela, né? Ela chega, principalmente quando não está acostumada com o pessoal, ela chega e estressa, fica nervosa. Aí, o que acontece? A pressão sobe, os batimentos cardíacos sobem, ela fica estressada. Você dá um tempinho para ela, música suave, ou alguém fazendo prece, ou alguém fazendo leitura. Ela vai acalmando até ela entrar no nível dela. Quando entra no nível dela, você põe o sensor na orelha, liga o computador, você pode gravar a experiência se você quiser. E alguém vai fazer passes dispersivos intensos. E aí, como fica difícil de virar, a gente faz só frontais, só os ventrais. Mas e a gente dispersa bem tudo, começando do coronário. Uma dúvida que se tem, eu não começando do coronário, como é que eu faço? Volta lá e faz, mas o ideal é que eu começar do coronário. Mas tem paciente que você tem que dividir em dois, tem uns caras grandes demais. Bom, se o coronário ficou para trás, vai lá e faz. Tem espaço para você fazer? A máquina não está encostada na parede? Tá, faz longitudinais localizados, qual o problema? Você não precisa fazer os transversais. A transversal você tem que ter preparo físico, você tem que agachar, você tem que ficar de frente para o chakra. Não é pegar a mão, fazer assim para cima, se você quer fazer palmar, o chakra tem que enxergar a sua mão, senão como é que você está dando passo? E o que é que a gente via? Na medida que o passo desenvolvia, a energia estressada dela faz assim, a energia recuperada faz assim. Esse paciente que sai do passo dizendo que está otimamente bem. Nós não tivemos nenhuma experiência em que o paciente tivesse um efeito negativo do passe, que pode ter, mas nós não tivemos. Nós fizemos só com esse sistema dessa coerência cardíaca. Deixa eu passar um aqui. Esse aqui é o campo eletromagnético. O campo eletromagnético do coração ele é maior do que do cérebro. Então a gente tem que observar que diante das orações intercessórias, como é que funciona? Eles fizeram umas experiências nos Estados Unidos sobre isso. Nós temos experiência no Hospital das Clínicas de Goiás, nós temos experiência no Hospital de Uberaba, que foi até publicado recentemente, o pessoal publicando essa experiência. Nós temos experiência do Sérgio Felipe, aqui em São Paulo, na USP, mostrando o efeito do passe. Ele está fazendo mais uma técnica de reiki lá do que da imposição de mãos, que a mão está movimentando, mas fazendo o Shoku-rei. Então, fazendo mais o reiki. Não tem problema nenhum. Agora, não pode ficar chocando as coisas, fazendo um e fazendo o outro ao mesmo tempo. E ele fez uma experiência com o ímã. Ele magnetizou um pedaço de ferro, que evidentemente vai ter uma energia neutra, ele acha que tem energia neutra, mas quem pegou no ferro fez o quê? Passou energia para o ferro. Aí vem, põe ou no coronário, ou põe aqui no laríngeo. Laríngeo? No frontal. Vem aqui no frontal, joga essa energia para a região límbica, lá onde está aquela área do gosto, prazer das coisas. Prazer do uso da droga, prazer do uso do cigarro, prazer do álcool. Não adianta a gente falar que não tem prazer, porque quem não tem prazer não vai usar, gente. Evidentemente que esse prazer pode ter consequências devastadoras. A única vantagem que o cigarrento tem é que ele pode escolher o lugar que ele quer o câncer, mas que ele vai ter, vai. Pode ser na garganta, pode ser no estômago, pode ser na bexiga, pode ser na próstata, pode ser no rim. Ele vai ter, ele vai. 90% dos pacientes cancerosos ou são fumantes ativos ou passivos. Eu tenho algumas pacientes, esposas de fumantes, tem um, inclusive, que morreu primeiro do que o cara. Apesar da gente jogar praga nele, não teve jeito. Então, esse pessoal começou a fazer experiência sobre algumas experiências com orações à distância. E começaram a perceber que esses pacientes tinham melhoras. Mas, no trabalho deles, eles usavam sempre o que o Barão de Puter fazia, que era o paciente saber que ia ser tratado. Porque, se o paciente estiver em coma, ele vai saber que vai ser tratado? Então, não é uma regra fixa. Nós estamos fazendo a prece para o fulano de tal, que está na UTI do hospital tal, no leito tal, e você vai lá e desdobra e vai lá. Dos Missionários da Luz, André Luiz fala sobre desdobramento do corpo mental. Tanto faz ser do encarnado quanto do desencarnado. Você vai lá
participa ativamente do tratamento, faz a técnica que você vai fazer, porque você tem que saber o que você vai fazer. Você vai lá passear? Você vai lá sabendo o que você vai fazer, senão você vai lá à toa. Eu vim aqui fazer uma visita para você, eu vou te dar um passo, mas nem sei como. Como é que vai funcionar isso? Os anais da medicina também, eles têm trabalho mostrando essa eficácia desse tratamento à distância, e fizeram uma revisão recente. Nós tivemos, nesses hospitais de clínicas, grupos de pacientes que nós dávamos passes. Um grupo de passes principalmente pelo olhar. Porque é muito difícil, por exemplo, eu tinha dois assistentes, tinha os estudantes em volta de mim. Mas eu queria fazer assistência espiritual para os meus pacientes internados. Eu não podia chegar para ele e falar, vou fazer um passe aqui. Como é que isso ia ficar na faculdade de medicina? Não é? Então, o que eu fazia? Eu cutucava o paciente para ele me olhar. Não é bom ficar pegando, é assim que a gente fala? Mas, às vezes, justifica. Ele me olhava, no que ele me olhava, eu já descarregava toda a energia amorosa que eu tinha levado para ele. Eu já chegava no hospital fazendo as minhas preces, eu já caminhava para as enfermarias, e eu tive uma sorte danada que meus 3 assistentes eram todos espíritas. Então, eles sabiam o que eu ia fazer. E, evidentemente, eles ficavam discutindo com os estudantes, mas eles me ajudavam nessa vibração para tratar esses pacientes. A gente pode fazer isso em hospitais, mesmo com pacientes que não acreditam. Qual o problema? No livro do Espírito está escrito, Deus atende só aqueles que acreditam nele? Não, somos todos filhos de Deus. Então, você vai fazer? Faça. Eu tive um caso de um médico que tinha um infarto cerebral, e ele é professor da escola também. E ele estava no quarto lá em coma, nós chegamos, 2 trabalhadores para fazer o passe, a enfermeira olhou para nós e perguntou assim, o que é que você vai fazer? Eu vou dar um passe nele. Ela falou, o sangue de Jesus tem poder. E vazou. Mas vazou, e eu deixei a porta aberta para que ela percebesse o que a gente estava fazendo. Ela foi para o apartamento de frente e olhava assim, né, pela porta. E eu ri. Eu falei, não, depois nós vamos voltar, eu vou dar um abraço nela e nós vamos trazer essa mulher para rezar conosco. Comecei a jogar energia em cima dela. Né? Da segunda vez que nós fomos, ela já chegou na porta, olhou e não ficou mais escondida, mas também não participou. Na terceira, ela atendeu o meu pedido. Ela falou assim, desde que o senhor não me ponha para fazer, não, eu só quero a sua prece. Você faz a sua oração do jeito que você quiser. Então, é preciso explicar para eles entenderem. É evidente que como esse médico desencarnou, a gente precisa lembrar que nem toda vez nós vamos conseguir não desencarnar. Às vezes nós estamos auxiliando o desencarne. Domínios da mediunidade, André Luiz escreve equipes especializadas em desencarne. O velho meu pai, que estava com 87 anos, no momento ele coma, quando ele foi desencarnar, eu percebi a chegada dos espíritos. O meu filho mais velho, que também é espírita, eu falei para ele, filho, vamos fazer oração porque os espíritos chegaram aí para levar o vovô. Porque, na verdade, os chorões, que eram os filhos, os outros filhos, nós somos 8 filhos de 4 mães. Portanto, o velho é bem pródigo. Aí, os chorões, todo mundo chorando para o velho não ir, segurando danado o velho. O que está fazendo ali? Já está em coma, tem tempo, está na hora de ir embora. Né? Eu já tinha conversado com ele, pai, tira o time, meu filho. Você pode ir para o lado de lá, descansar, parar com essa doença doida aqui. Aí ele foi, era o 3º câncer dele. Quando eles fizeram todo o desenlace, ele ficou do lado da cama, e aí eu perguntei para ele, velho, você não vai voltar não, né? Você é muito teimoso, eu vou botar os chorões aqui para dentro, se você voltar é sacanagem. Aí os espíritos levaram ele, eu chamei os chorões aqui, não adiantou mais nada, já tinha ido. Então, muitas vezes a gente trata o paciente, dá passe do paciente, ele melhora. Quando ele melhora, a família vai descansar, a espiritualidade vem, leva o danado. Então tem equipe especializada para o desencarne. Não tenham medo de morrer. Olha, nós estamos fazendo um outro processo, que é a bioeletrografia, que chegou há algum tempo. No Brasil, ela foi descoberta por um padre gaúcho, depois isso foi para a Rússia e foi para o Paraná, com o professor Milhomens. O que é esse processo? Ele diz que o espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo. Dínamo.
em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Ficou bonito esse negócio aí, não ficou? Mecanismo da mediunidade. Ou seja, você come, metaboliza, transforma em energia, recircula essa energia, vai para o espírito, se utiliza e volta para você continuar o corpo vivendo. É um processo em que você põe o dedo em cima de uma placa, de um sensor, e aí você começa a descarregar energias em forma de ondas. Essas ondas são captadas por esse sensor, aí está o sensor, e transformada em fotografia, ou registro na tela do computador. Nós temos dois processos. Nós temos o analógico e nós temos o processo digital que foi inventado na Rússia. Esse processo digital da Rússia custa hoje cerca de $4.000. Vocês veem, para a gente fazer exame de graça na casa espírita, não, né? Precisa ter alguém rico para financiar isso. E o do Milhome, no Paraná, ele desencarnou, a esposa dele que transformou do analógico para o digital, mas essa fotografia que vocês vão ver aqui, ela é um registro em chapa fotográfica, é a fotografia Kirlian, estão lembrados? Aqui você registra a energia vital. Isso aqui é um padrão que todo mundo gostaria de ter, padrão normalíssimo. O padrão do Chico Xavier era esse daí, que foi registrado na bioeletrografia. E tem um senhor em Goiânia, um trabalhador em Goiânia, que diz que a sogra dele também tinha. E ele registrou da sogra, e ele mostra. Eu acho que é a única sogra que tem esse padrão. Então, a sua, faz o registro dela para você ver. Aí um professor da Rússia, chamado Korotkov, ele inventou um gráfico que ele botou em cima da fotografia do Milhomem. E você relaciona o dedo, a polpa digital, com a área do corpo com a qual ele está ligado. Cada dedo, dos 10 dedos, cada polpa digital está ligada com o sistema. Portanto, dá para você ver, dependendo do dedo que você fez, onde é que a energia está desequilibrada, desarmonizada, desarranjada. Que a doença pode ser por falta de energia, por energia congestionada, por energia mal distribuída. Kardec, quando fez aquele trabalho da Revista Espírita, do médium de cura instantânea, o Kardec observou que doenças orgânicas puras, a medicina vai bem. Doenças em que nós temos fluidos densos, a medicina não sabe nada. Nós não temos método na medicina para identificar isso. Laboratório é normal, raio-x é normal, tudo que a gente faz é normal, e o danado está lá, doente, com aquela queixa. Aí, para os psiquiatras é o quê? Doidura. Para os espíritas menos vigilantes é o quê? Mediunidade a ser desenvolvida. Tem uma raiva disso. Todo mundo que chega passando mal no centro espírita, o cara não sabe por quê. Não, meu irmão, você é médium, você precisa desenvolver. Desenvolver o quê? Como diz o Ivan, desenvolver a dor? É que ele tem uma dor, aí precisa desenvolver mediunidade. Ele tem que ser médium de incorporação, médium vidente, audiente. Meu Deus, vamos tomar cuidado com isso. Então você observa aqui nessa fotografia que ele botou o dedo indicador direito. Ele se relaciona com o colo cervical, com a coluna cervical, com a coluna torácica, com a coluna lombar e com a coluna sacra. Daqui com o intestino. Esse paciente que foi examinado, observem, se a gente observar aquele desenho, aquela foto antiga ali, não tem alteração nenhuma aqui. Então, beleza. Nessa, ele tem uma alteração extraordinária aqui, ó. Isso aqui é o intestino. Aí o fazedor da bioeletrografia falou para ele: você está com infecção no intestino a nível de perispírito. Não tem nada não. Daí uns dias foi para o médico, vai lá no médico ver o que é isso. A diarreia veio. A diarreia estava no nível do perispírito. Vocês veem que tem gente que gosta, né? Então está lá no nível do perispírito. Na depressão, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter perda da substância dessa aqui que é normal. Esta fase aqui, em que você não tem nada de energia azul, nada dessa energia branca nenhum, essa aqui está pouquinho, cadê a energia daqui, cadê a energia daqui? Isso aqui é uma depressão em fase de suicídio.
Nós conseguimos detectar pacientes que têm mediunidade, com aparecimento de determinadas camadas, e pacientes que estão tratando no centro espírita como depressão e que não tem nada de depressão. Então é preciso, quanto mais meta a gente tiver, melhor. É preciso a gente fazer, testar, aprofundar a pesquisa. Olha aqui como é que funciona na depressão. Opa, estou apertando o botão errado. Na fase 1, normalíssimo. Na fase 2, começa a perder a substância. Até chegar na fase 6, em que ele está em fase de suicídio. Eu tive vários pacientes que se cortaram. Liga esse trem para mim, meu obsessor meu. Aí, obrigado. Meu maior obsessor chama Jacó Melo. Na ausência dele, eu ponho qualquer outro. Então, olha aqui. Quando a gente pega o paciente aqui, a fase é que ele está tomando comprimido para morrer, está tentando se enforcar, ele está se cortando. O que o magnetismo faz? Reverte isso através do passe. O que a medicina faz? Dá remédio para sair da depressão. Psiquiatra, psicanalista, psicólogo. O que nós vamos ter no laboratório? A serotonina é um marcador baixo de hormônio de bem-estar. A prolactina é um marcador de hormônio de mal-estar. A gente dosa isso no laboratório e você tem o acompanhamento. Serotonina que estava baixinha, na medida que começa a aumentar o tratamento pelo magnetismo e pela medicação, e nós não suspendemos medicação, nós não damos palpite de medicação, nós temos uns 30, 40 médicos lá no grupo nosso. A gente não dá palpite, nós não somos médicos. O problema é entre ele e o médico dele. O magnetismo, nós vamos melhorá-lo, na maioria das vezes. E ele vai sentir necessidade de diminuir a dosagem. Ele vai falar com o médico dele, é ele e o médico dele. E aí nós começamos a fazer esse acompanhamento, que é caro. Se você for num particular, eles estão cobrando 200 a 300 reais por cada vez que vai lá. Lá na irradiação espírita, como é um processo mais barato de fotografia, aí você tem que gastar o filme todo, depois revelar para o cara ter o diagnóstico. Enquanto não gastar o filme, ele não vai dar diagnóstico para ninguém. Então, aí fica mais barato. Mas o que nós vamos ver é a regressão disso aqui, ó, da fase 6 para a fase 5, para a fase 4, para a fase 3. Na fase 2 ele já está ótimo. Aí ele acha que sarou. O que acontece? Vai embora. O primeiro ano que nós começamos a trabalhar foi em 2007, o Jacó esteve em setembro lá, na radiação espírita, e em outubro nós já montamos um grupo e começamos a trabalhar. Aí eles falaram, mas você é doido, como é que você vai trabalhar? Vocês não estão sabendo tanta coisa. Eu falei, olha, mas nós temos vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de fazer. Então vamos fazer. E começamos a fazer, fazendo seminário em Goiás, em toda a cidade. Você falava, todo mundo vai trabalhar? Tem cidade que eu já fui 5 vezes fazendo seminário, junto com o André e com o Cleves. O que acontece? O mentor, cuidado com esse tal de mentor, o mentor não deixa a turma trabalhar. Esse dia eu fui mais cedo para uma casa lá no interior, a Creúna, e falei para a menina, abre esse centro mais cedo para mim, pelo amor de Deus, e eu vou chamar esse mentor aqui, você fica fora da briga. E aí o mentor veio, e nós tivemos uma conversa amigável, peronomútil. E ele falava para mim, você está falando mal de mim. Eu não estou falando mal de você, não, estou falando da sua ignorância. Porque nós temos um grupo preparado, você não deixa trabalhar. O que você sabe de magnetismo? Mas só porque é espírita agora, mentor. Que mentor? Aí ele sabe tudo? Sabe não, gente. Tem muito mentor pé de macaco por aí, cuidado. Então, agora, depois desse tanto de tempo, já tem um grupo de 4 pessoas trabalhando. 4. Graças a Deus. Nós conseguimos doutrinar o mentor. Aí eu falei para ele, não vou falar mais mal de você. Então não estou falando, não. Vocês desconsiderem isso. Então, o que é que nós temos como outros estudos? O Sérgio Felipe, aqui em São Paulo, vocês entram nesse site dele, o Uniespírito, aí a conclusão dele que a medicina oficial se abre para a questão espiritual, a ciência a serviço da espiritualidade. Gente, na grande maioria das universidades hoje, nós temos uma matéria chamada espiritualidade. Na Universidade Federal de Goiás, nós conseguimos fundar um grupo chamado Grupo Acadêmico, a Liga Espírita para Estudos do Espiritismo. Eu ganhei isso numa assembleia, todo documentado, com levantamento do mundo todo justificando, no Conselho Departamental.
Os psiquiatras me derrubaram. Foram lá e anularam a assembleia. Marcamos outra assembleia. Eu ganhei de 10-6. Tá bom, não tá? Se fosse maioria já estava bom. Então, lá dentro, hoje tivemos que mudar o nome. Hoje é espiritualidade. Então, naquela época, eu levei Marlene Nobre, o Alexandre, aqui, Juiz de Fora, uma turma boa. E só a gente espírita que está levando, porque as outras religiões não quiseram saber do problema. Então, o Sérgio Filipe tem muitos estudos a respeito disso, a respeito das células cancerosas, do sistema imunitário, a respeito da água fluidificada. Agora, inclusive, tem alunas lá fazendo tese de mestrado em água fluidificada e tese de doutorado com passe à distância. Então, nós não estamos mais naquela fasezinha de glândula pineal, um estudo extraordinário, mostrando que os cristais são justamente, os cristais de apatita, são justamente aqueles ligados à mediunidade. Porque o que nós tínhamos na medicina? Com o passar do tempo, a pineal cristalizava e o timo também atrofia. Os dois não serviam para mais nada. A pineal, nós já temos estudos bons. O timo, nós estamos começando a estudar agora. Principalmente na sua função de maturação dos linfócitos T e B. Então, a Associação Médica Espírita Brasileira e as suas regionais, e esse menino aqui, que por acaso é filho da minha mulher, esse negócio de pai é presumido, né? Mas como eu criei, sou pai. Então, o que ele fez? Ele fez uma avaliação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, em indivíduos com ou sem mediunidade. Quando é sem mediunidade, é chamado de experiências anômalas. Em contexto religioso, dentro do Centro Espírita. Dissertação de mestrado na Universidade Federal de Goiás. Com professores responsáveis, orientadores da tese. Cirurgiões plásticos, psiquiatras. O que é que ele chegou à conclusão disso? No resultado do trabalho dele, os dados desse estudo endossam dados anteriores, já tem vários estudos sobre isso, que mostraram diferenças essenciais entre o transtorno dissociativo, a doença, que quando você tira o paciente com medicação, a dopamina não abaixa, nem as catecolaminas, mas nos pacientes em transe mediúnico, e pacientes que nunca tiveram transe na vida, com a prece, tentando atingir o transe, a dopamina sobe, terminou o transe, a dopamina desce. Então, como está sendo usado, pode ser usado ainda, precisa de repetição, gente, tudo isso precisa de repetição. Pode ser usado como um marcador de mediunidade. E a Ana Vargas fez um trabalho que todo mundo precisa ler, que é a magnetização da água. Ela não fez só magnetização, ela pegou água mineral, água que ficava normal sem magnetização e água que magnetizava e dava para os pacientes. E nessa água magnetizada aos pacientes, ela fez as dosagens de toda aquela cadeia dos elementos essenciais, tanto de potássio, carbono, cálcio, hidrogênio, tudo. E ela chegou a uma conclusão que nós precisamos tomar cuidado. Essa água magnetizada, elas foram comparadas com as águas do comércio e mostrado que elas eram diferentes. Mas isso aqui é preciso nós observarmos bem. Não foi submetida a fervura. Quando você ferve a água magnetizada, os elementos somem. O que nós temos, que é, pela bioeletrografia, a energia do passe dura em torno de 48 a 60 horas. Como é que nós vamos manter um platô energético se o paciente vem uma vez por semana para ser tratado? Então, ele ficaria com energia 2, 3 dias, com a energia do passe, e o grupo trabalha uma vez só por semana, ou ele teria que tomar passe todo dia, como fazia mesmo e essa turma toda, mas nós não temos tempo para isso. Cada um de nós vai, a maioria de nós é espírita de uma vez por semana. No intervalo não faz nada. Não dá passe fora, porque não pode, porque não é bem recomendado, o passe tem que ser no centro, porque o centro é o hospital. Para de sacanagem, vai trabalhar. O que é que ela observou também? Quando você congelava essa água, você mantinha os elementos. Mas, se você só resfriasse essa água, os elementos eles ficavam com a composição bem diferente. E ela observou que essa composição ia diminuindo das energias colocadas pela fluidificação ou pela magnetização, essa substância ia diminuindo com o tempo. Ao cabo de 13 dias, nós já não tínhamos mais esta água com a mesma composição. E nós
orientamos os nossos pacientes que vão tomar essa água 5 vezes por dia, que quando a água diminui muito, que eles acrescentem água e que eles façam a prece remagnetizando essa água. Na remagnetização, ela fez a dosagem, os elementos estavam diluídos na proporção da água colocada. Ou seja, não tinha a mesma composição da fluidificação inicial. Então, como é que nós mandamos os nossos pacientes acondicionar essa água? Todos nós falamos para eles, põe o nome no vidrinho e põe na geladeira, para ninguém tomar, porque essa magnetização ela é pessoal, ela é personalizada. A água magnetizada de um não serve para o outro. Agora, isso aqui é um trabalho, uma proposta de trabalho. É preciso mais gente fazer a mesma experiência para ver se chega à mesma conclusão. E na medida que isso for repetido, ela lançou um punhado de hipóteses aqui, de comprovações que ela teve. Na medida que isso for repetido e comprovado aquilo que ela afirmou, isso toma caráter de experiência científica. Certo? Não pode ser, eu vi, fiz e pronto. Não é assim, não. O Ivan está trabalhando com a TCM desde 2007. São 11 anos. Ele ainda tinha cabelo naquela época. Aí, de repente, você vai chegar e falar assim, mas eu fiz a sua experiência e não deu resultado. Como é que você fez essa experiência? Dentro dos mesmos parâmetros? Porque se não foi, não vale. Não, eu achei de modificar aqui. Tá bom, Mr. M. Vai modificar a sua, né? O que é que nós estamos à procura? Da cura. O que é que interfere na cura? Do lado do cuidador. Intencionalidade? Nós botamos intencionalidade no nosso tratamento ou a gente vai dar passo mecanicamente? O que é que nós queremos com o passe? A gente pensa no que está fazendo? Eu estou com um paciente que tem câncer na bexiga, eu vou encapsular esse câncer, eu vou deletar, eu vou cauterizar isso magneticamente. Bom, então eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu vou lá dar um passo, o espírito que se arranje. Você não sabe o que está fazendo. Cadê a intencionalidade? Cadê a coerência? Você já viu outros trabalhos? Você já repetiu o seu trabalho? Você já estudou isso para você ter coerência do que está fazendo? Você conhece realmente o que você está fazendo? Você estudou? Ou você simplesmente está repetindo o que você ouviu falar? É papagaio. E a amorosidade. Mas o problema não é só a amorosidade, gente. Porque tem muito passista que chega e fala assim, não, Jesus fazia só imposição. Olha a humildade desse cara. Ele está se comparando a Jesus. Que quando nós formamos esse globinho aqui, há 4 bilhões e meio de anos, ele já era um espírito crístico. Porque Jesus cuspiu na terra e passou no olho do cara, o cara sarou. Tá bom, então faz você, cospe na terra e passa no olho do outro, para você ver onde você vai parar. Não é? Então, essa amorosidade também é influenciada pela fé. Fé naquele que vem nos procurar, fé naquele que está fazendo. Eu preciso acreditar no que eu estou fazendo, saber o que eu estou fazendo. Porque senão fica uma coisa muito difícil. O cara que não tem fé, ou que a técnica está dando certo, e eu sou o médico que estou tratando, e a coisa não está fluindo, eu digo para ele, você não tem merecimento. Vocês viram o Cristo falar em merecimento alguma vez? Ele fazia recomendação. Como é que eu julgo que o outro não tem merecimento? Mas é fácil, não é? Eu ponho a culpa no outro. A técnica minha não está funcionando, não, mas eu não vou reconhecer isso, não. Eu vou falar para ele que ele não tem merecimento, é muito mais fácil. O que é que interfere do ponto de vista do assistido? Esse merecimento, eu morro de medo desse trem, gente. Para a gente ficar julgando. Aliás, nós estamos muito caridosos dentro do centro espírita. Chega um irmão todo derramado, arrebentado, você olha para ele e fala, parabéns, meu irmão, você está resgatando o seu karma. Olha que caridade. Eu acho que médio vidente tinha que nascer sem corda vocal. Porque o danado tem a mania de ficar falando, ele está dando passo no salão, aí vai sair de perto do cara e fala assim, eu preciso falar com você depois. Aí vai o coitado atrás dele, humildemente ali, coitadinho, ele vira para ele e fala, tem um espírito ruim do seu lado. Eu acho que é problema reencarnatório, você teve algum erro no passado, ele está aí para te cobrar, você tem que tomar cuidado. O cara que veio buscar esperança sai terrivelmente acabrunhado. Tem uns que vão procurar a gente. O que eu faço com esse espírito que está do meu lado? Vai senta ele no colo, acaricia. O que o Chico falava sobre o espírito obsessor? Eu não faço prece para repelir espírito obsessor, porque o dia que ele sair perto de mim, quem que vai me estimular a fazer o bem?
Então, aquela prece do Livro dos Médiuns, aquele negócio de falar, afastar os espíritos obsessores, eu não faço de jeito nenhum, porque eu corro risco de desencarnar. Então, por que eu vou fazer um negócio desse? Então, merecimento, fé, aproveitamento não é problema nosso do passista. É problema de quem recebe o passe. O que ele vai fazer com a energia que foi inoculada? Esse é um problema dele. Ele está se modificando real? Será que está? Aquela recomendação que o Cristo faz até hoje dentro dos nossos corações para todos nós. Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Será que ele está vendo isso? Falta algo nisso? Falta planejamento espiritual? Falta compromisso assumido, reencarnatório? Como nós não nos lembramos do compromisso que a gente fez lá na pátria espiritual, é preferível a gente botar em culpa em Deus pelo sofrimento. E lembrar que o paciente não é isolado, o paciente tem família, tem grupo com o qual ele convive. Às vezes nós vamos ter que pegar esses pacientes e fazer até uma terapia de constelação familiar para descobrir como é que está o envolvimento desses pacientes. E todos nós trazemos do passado culpas, conquistas, falhas. É comum, nós estamos no mundo de expiação e provas. Nós estamos começando a trabalhar agora. E nós queremos o quê? Uma cura verdadeira? Uma cura superficial? Uma cura do corpo momentânea e acha que nós fizemos milagre? Nós não somos produtores de milagre. Nós estamos trabalhando junto com Cristo. Se nós trabalharmos bem, as coisas podem ir. Eu fiz uma proposta lá em Recife para os magnetizadores lá do Leão, no sentido de nós criarmos um grupo nacional de pesquisa científica. Para, dentro desse grupo, nós comunicarmos as pesquisas que estamos fazendo. Não é aquele grupinho de boa tarde, bom dia, boa noite, eu tenho uma raiva daquilo. Tem gente que não tem o que fazer, ele levanta. Eu tenho um policial federal da Polícia Rodoviária, ele levanta para falar bom dia, à tarde ele fala boa tarde, de noite ele fala boa noite. Ah, vai caçar serviço, não é? Ah, você está sendo lembrado. Não, para de enjoeira, vamos trabalhar. Mas mesmo dentro do grupo, nós temos um grupo nacional de magnetismo, mesmo dentro desse grupo tem os inventores, tem o Santos Dumont, tem os caras agora que estão achando de fazer passe invertido, circular anti-horário, etc., como se isso funcionasse. Se você fizer contra o fluxo, você vai congestionar, gente. Não tem jeito, não vai inventar, não. A roda já está inventada. O que é que nós precisamos fazer? O que é que importa? Como é que nós estamos participando disso? Na nossa casa, na nossa comunidade. Porque é muito fácil a gente ficar criticando a direção da casa. Mas você já tentou participar, ajudar? Você já tentou dialogar no sentido de colocar coisas novas? Se não tentou, você quer o quê? Que alguém adivinhe o que você está pensando? Eu fui para dentro da federação, em vez de criticar a federação, fui lá para dentro. Se me der chance, eu abro o verbo. Eles me botaram para fazer seminários no interior, junto com mais 3 trabalhadores. Eu botava assim, o passe magnético. Aí eles implicaram que não podia ter esse nome. Eu mudei só o nome, fisiologia do passe. Como eles não sabem o que é fisiologia, eu continuei fazendo a mesma palestra, não mudei nenhum dos slides. Aí eles falaram, não, agora ficou boa. Então, vamos participar. O que importa é como a gente participa. E que nós tenhamos esta iluminação interior, esta vontade firme de trabalharmos seriamente, porque nós somos trabalhadores do Cristo, da seara do Cristo. Nós estamos à disposição quando trabalhamos com vontade, com determinação, para que o Cristo possa abençoar a nós, os trabalhadores da vinha. Nós precisamos nos enganjar, nós precisamos ir. Não é sair de casa com raiva, cara fechada, porque hoje tem a reunião de paz. Hoje tem a reunião mediúnica. Você não está lá, você não está trabalhando. Vá, esteja lá. De vez em quando eu chamo a atenção de alguns trabalhadores. Você está aqui? Ué, você não está me vendo? Não, estou vendo seu corpo. Você não está aqui. Ah, porque eu estou com dificuldade, briguei com a mulher, não sei o quê. A culpada é sempre a mulher. Então, diante desta fotografia de energia bem equilibrada e amorosa, a saudação é, primeiro, o agradecimento por você estar aqui. Hoje vocês, como diz o Nazareno, vocês fizeram um exercício de paciência nesse horário, ficarem aqui para me ouvir. A direção da casa fez um exercício de caridade, me convidando para estar aqui.
E eu quero fazer um exercício de amorosidade, saudando todos vocês. Namastê. Pessoal, 12 avisos rapidinhos, além das notas de 100 que eu vou distribuir também. Não saiam agora, por favor. Amanhã, o café da manhã, a partir das 7h30. Cheguem um pouquinho mais cedo para a gente poder tirar foto, autografar os livros, guardar as recordações, trocar e-mails. Então, das 7h30 às 8h, às 8h20, né, nós temos o café da manhã e a apresentação da banda. O estacionamento da Luterce, hoje ele demorou um pouquinho para ser aberto, nós tivemos um problema lá, mas amanhã também vai estar aberto a partir das 7h. O estacionamento da Rua Evangelina também, Evangelina 773, Lutércia 398. Agradecer o pessoal da Web Luz mais uma vez, todo o material está lá, youtube.com/TV Web Luz. O Adriano, ele fez alguns desenhos hoje, né? E ele não comercializa, eu gostaria de avisar vocês. Nós vamos distribuir alguns que foram direcionados aos palestrantes amanhã, e os outros nós faremos sorteios, né? E outra coisa também, eu soube nos bastidores que se vocês gostaram de hoje, amanhã tem uma surpresa magnífica. Se eu fosse vocês, eu não perderia o dia de amanhã. Deus nos acompanhe, que Jesus nos abençoe e que tenhamos um descanso maravilhoso nessa noite. Obrigado.